Um dia de pânico, outro de euforia, mas com certeza a gente vai continuar tendo bastante volatilidade. O que está acontecendo de fato nesse mercado e por que a gente está tendo tanta confusão? É isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Primeiramente, a gente está, nesse exato momento que eu estou gravando, pelo menos, né, ainda estamos no dia 5 de novembro, temos aqui uma certa recuperação da SP500 que não teve assim uma grandes problemas, né? Teve uma queda, mas o que mais chamou atenção tinha sido a queda do Bitcoin, né? Que acabou indo para 99 mil, foi bem interessante ali, várias oportunidades de compra, e agora já está novamente ali voltando no seu 103, né? Um suporte bem interessante e criou-se todo um caos em cima disso. Mas o que eu quero falar é como que, na verdade, nós temos agora um grande potencial de liquidez voltando aos mercados, à medida que a gente resolve determinadas coisas no mercado de bonds e principalmente nos gastos do governo, que é um grande fator que traz liquidez novamente. Mas antes disso, se você gosta de ouvir sobre esse conteúdo, né, de mecânica monetária, como é que acontecem os fluxos de capital ao redor do mundo, como é que se cria dinheiro, como é que se destrói dinheiro e como que isso afeta os seus investimentos, nós temos esse Substack, né, que você pode se inscrever de forma gratuita, vendo vídeos como esse que eu faço todos os dias e também podendo acompanhar a Universidade Omnimacro todos os sábados ou domingos, né, todos os fins de semana nós temos ali um capítulo entrando mais em detalhes para entender o que realmente está acontecendo. E também compartilhamos o nosso portfólio Omnimacro, onde você pode ver exatamente tudo que nós estamos fazendo, né, em relação aos movimentos macroeconômicos, e agora com a novidade de termos 3 portfólios diferentes na nossa jornada Omnimacro, onde nós temos ali os nossos membros que eu quero dar as boas-vindas, né, a todos os membros da jornada Omnimacro que vão poder acompanhar aulas ao vivo, vão poder fazer perguntas e ver exatamente o que eu estou pensando e como que eu estou agindo em cima dos investimentos e também várias outras formas de investimentos sem impostos, principalmente, né, nos Estados Unidos, que é uma coisa que o pessoal pediu bastante. Então, todos os links aqui na descrição abaixo para você poder fazer parte. Vamos lá. Então, a gente teve um grande cenário aqui de pânico em cima do mercado de crédito no famoso Ripple, né? E aí eu falei bastante sobre o SRF do Fed e você teve uma quantidade gigantesca de notícias, etc., no Twitter falando de como que o Fed injetou praticamente 100 bilhões de dólares nos bancos e isso vai fazer os mercados subirem, ou isso está mostrando que nós temos um grande problema e já temos um QE velado, etc., impressão de dinheiro, ou seja, uma mistura simplesmente gigantesca. Então, como a gente já falou em capítulos anteriores, principalmente para os membros, a gente já vem, a gente estava acompanhando, né, para ver se isso daqui continuaria, mas a gente já tinha explicado no capítulo do fim de semana como em princípio a situação estava se colocando para um certo alívio dessa pressão, porque nós temos a junção de várias coisas bastante temporárias, digamos assim. E agora já não é um gráfico que se mostra tanto porque ele não fica bonito. Se você não tiver um gráfico exponencial que mostra que tudo está num colapso iminente, você não tem mais cliques e tudo para. E aí, de repente, você vai falar que, peraí, agora já está um pouco melhor do que antes, a pressão não está tão grande assim quanto se tinha ali no dia 31 de outubro. Né? Eu até tinha explicado no vídeo para os membros que você tinha até o envolvimento do Canadá nessa história, porque ele não poderia participar ali com a liquidez que geralmente ele traria, criando um vácuo ali por conta do ano fiscal terminando lá. E não é só isso, você tem vários outros fatores ao mesmo tempo, só que o problema é quando as estrelas se alinham. Então a gente olha para um gráfico como esse, a gente tem, pelo menos na nossa mentalidade, a gente acha que isso explica tudo, a gente tem a tendência de fazer um gráfico querer dizer toda a realidade. E é um dos memes que eu ouço até falar do Conks, né? Ele fala assim: never go full macro. Nunca vá totalmente para o macro, porque senão você começa a tentar trazer mais teorias, e você sempre acaba se frustrando, porque afinal de contas os mercados agora estão voltando, mas significa que
acabou o problema? Foi por conta disso, etc. Você não pode criar esse tipo de correlação. A gente só tá... O objetivo aqui é dar cada vez mais ferramentas para que você mesmo consiga fazer o seu próprio painel de controle, né? Digamos assim. Então, aqui, essa acho que é a parte que mais vai chamar atenção a partir de agora, que a gente tem que voltar as nossas atenções, que é o TGA, né? O TGA Refill, que é a conta do Tesouro Americano, que estava sendo, que continua sendo reposta, digamos assim, né? Então você teve ali a meta de 850 bilhões, que era a meta que tinha sido feita pelo governo depois da renegociação do teto da dívida, e agora já passou, já está bem acima disso, e nós estamos aqui já praticamente a 1 trilhão. Não atualizou ainda, mas eu acredito que já tenha passado de 1 trilhão nesse exato momento. Então isso aqui acabou criando um certo represamento de liquidez, sendo que o fiscal dos Estados Unidos é extremamente importante. Agora, por que a gente precisa voltar a falar sobre ele? Porque agora você vai ter uma série de emissões de T-bills, né, de dívida de curto prazo dos Estados Unidos, que vão exigir esses pagamentos e essas renovações, né, essas renegociações que vão sendo feitas a partir de agora. Só que uma parte interessante que talvez a gente não tenha discutido tanto é a maturidade média de toda a dívida americana, porque a gente cria muitas vezes a impressão de que nós temos uma dívida que está cada vez mais curta e agora vai acabar, é insustentável, etc. Só que a gente precisa entender um pouco do contexto para você ver como que isso cria uma situação muito interessante para criar mais liquidez nos próximos meses. Esse aqui é um gráfico bem interessante que eu mostrei acho que 1 ou 2 vezes, e provavelmente pode ser a primeira vez que você esteja vendo, que ele é muito legal. É um gráfico do Conx, né? Esses gráficos pretos são os melhores. Ele entra realmente em detalhes sobre a tubulação mundial. Então, o que significa isso? Esses pretos, né, esses pretos, cinza, etc., ele mostra os vencimentos dos títulos que nós temos. Então, os T-bills são aqueles mais curtos, que é o colateral, que é o melhor colateral que tem, etc., né? E você tem, aí quanto mais clarinho ele vai ficando, mais longo é o título. Então aqui, o mais escuro é menos de 1 ano, aí você tem aqui o de 1 a 5 anos, entre 5 a 10, e lá em cima o de 10. E aí esse é o percentual do peso de cada um, e aí você consegue fazer meio que uma média ponderada pela idade total da dívida americana. E se você reparar, as dívidas ali de pelo menos de médio prazo, elas são praticamente metade, né? Então, assim, você tem muito mais de médio e longo prazos do que um T-bill de curto prazo. E isso é extremamente importante, porque a gente sabe que o colateral que o mercado realmente precisa, ou seja, a caução que é usada pelos bancos para gerar crédito e também para gerar liquidez, ela está nessa parte mais escura aqui, o T-bill, né? Inclusive o Conx colocou aqui que entre 2012, né, a 2015, nós tivemos aqui quase nada de T-bill, 0%, e aí ele foi crescendo, mas olha, ele deu uma reduzida ali depois da pandemia, e agora é exatamente a metodologia que está sendo usada pelo Scott Bessent. Então ele vai focar mais na emissão de T-bills. E quando você pega a média deles, eu acho que, aqui de cor eu não tenho exatamente a certeza, mas são 72 a 75 meses, que é a média dos títulos da dívida americana que já foram emitidos. Ou seja, você tem muito mais gordura para você emitir mais T-bills, começar a focar mais no curto prazo e ir trazendo ao longo do tempo essa média para baixo. Então isso meio que dá uma carta branca para o Scott Bessent continuar fazendo essas emissões. Só que, quanto mais emissões você faz disso, você cria 2 tipos de cenários que ajudam bastante a você criar liquidez nessa tubulação, né? Se a gente volta ao nosso gráfico de sempre, né? Quando a gente quer olhar aqui o sistema do dólar e o sistema euro-dólar, são 2 coisas que acontecem. Se você começa a encher mais de T-bills, olhando pelo lado agora dos Estados Unidos, de como vai gerar liquidez, você precisa que a conta do TGA esteja bem abastecida para poder pagar
os vencimentos, né? Se você tem um título de 4 semanas você tem que pagar o dono do bond. Ou ele vai comprar mais, ou ele vai colocar isso na economia. Então, e essa é a real impressora, né? Então, muitos falam ali do Fed com SRF, etc. Não é ali que está a impressora está no que vai acontecer a partir de agora, quando o governo começa a gastar cada vez mais, porque isso é um gasto direto na economia, é unilateral, não tem nem juro, nada, simplesmente ele entra. Essa é a real impressora, mas que se fala pouco e vem puxando o PIB americano. Então, você tem que pagar os juros disso e, ao mesmo tempo, isso ajuda a subir os mercados. Agora, quando você volta para o outro lado, que é o sistema euro-dólar, onde você tem muito mais dólares, onde você tem muito mais dívidas, e você tem a dança das cadeiras, onde os bancos precisam fazer esse empréstimo, né, pela aquela taxa, o SOFR, né, aqui você também viu uma certa pressão. Eu vou até colocar aqui novamente o gráfico do SOFR, só um minutinho. A taxa SOFR, né, quando você dá uma olhada aqui agora, né, eu peguei aqui a diferença, aquela pressão que a gente estava vendo, ela já deu uma grande aliviada, né? Então você percebe que as entidades bancárias usaram mais o SRF e pararam. E aqui também subiu e também parou. E muitos vão até criar uma confusão, dizendo, tá vendo? O SRF funcionou, agora ele foi para baixo, mas não foi exatamente ao mesmo tempo, né? Não é aquela coisa assim que um cria o outro. Então, isso cria aquela impressão de que não, o Fed tem aquela varinha mágica de que tudo vai funcionar da melhor forma possível. E não é assim que funciona. Na verdade, quando você pensa nesse gráfico aqui do próprio Fed, né, fazendo esse apoio pelo SRF, ele ajuda principalmente aqueles que estão do lado dos Estados Unidos, só que não tem a influência direta em cima do sistema euro-dólar. Então você pode pensar como se fosse assim, você coloca uma bandeja e as entidades que sentirem a necessidade de fazer aquilo, elas vão lá e dão uma bicada naquela liquidez gerada via Ripple pelo Fed. Mas você viu como isso aqui foi temporário. E principalmente ele reduziu após a virada de outubro para novembro, né, sugerindo que aqueles fatores que a gente conversou no vídeo para os membros tenham sido de fato o que criou um pico, mas que depois começa a dar uma relaxada. Inclusive, a gente vai avaliar nas próximas 2 semanas se isso continua assim, pode ser que tenha uma certa volta, mas que vai se estabilizando aos poucos. Só que agora, do lado do sistema euro-dólar, isso aqui é que vai começar a gerar uma liquidez cada vez maior. Então você vai ter mais T-bills entrando, então dos Estados Unidos, você tem o gasto fiscal e agora os T-bills, eles vão permitir que bancos fora dos Estados Unidos, no sistema euro-dólar, possam alavancar em cima disso, possam criar crédito em cima disso, e aí você acaba tendo um alívio cada vez maior nessa taxa aqui. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas ela vai aos poucos, né, dando uma certa aliviada. Mas é claro que um vídeo onde você simplesmente fala assim, não, na verdade está tudo bem com o mercado de Ripple, você tem um certo estresse, mas não é uma coisa assim que vai... que é iminente de estragar tudo, você simplesmente não tem cliques ao fazer isso. Então você esquece dos gráficos quando eles caem e você só puxa atenção quando eles sobem, criando aquela impressão de que tudo vai sempre dar algum tipo de problema, né? Tudo é iminente, tudo tem uma causalidade imediata, etc. E só para você ver como que as coisas não são matemáticas, né, no macro, eu falei bastante sobre o dólar, sobre o DXY, que é um grande indicador de um certo aperto, de contração. Mas mesmo com o SOFR caindo, mesmo você sentindo um certo alívio e a não necessidade daqueles bancos dentro dos Estados Unidos de usar o SRF, né, do Fed, para reduzir um pouco os seus juros e garantir mais liquidez dentro dos Estados Unidos, o DXY continua subindo. Então você fala assim, peraí, como que uma coisa faz... por que uma coisa não é automaticamente, não representa automaticamente a outra? Porque as contracorrentes não vão só em 2 direções, elas vão em múltiplas direções, e em um momento como esse, você está vendo, por exemplo, uma coisa acontecer no Japão, né, que acaba
que acaba influenciando o DXY, porque o iene japonês, ele é um grande componente do próprio DXY, então você acaba tendo ali influências, coisas que acontecem na Europa podem influenciar o DXY, mesmo que você tenha um alívio do outro lado. Então, é uma grande piscina e por isso que faz com que seja impossível você prever o que vai acontecer com o dólar e o real, por exemplo. O que vai acontecer com o euro e o dólar? Eu recebo essas perguntas quase todos os dias, né? Quais são as suas expectativas em relação ao real para o dólar nos próximos meses? A única resposta que eu posso ter é: eu tenho certeza que ele vai subir, ou vai ficar de lado, ou ele vai cair, e eu vou estar preparado para qualquer uma dessas situações, percebe? É mais ou menos o tipo de resposta que você é obrigado a dar, porque não tem como. Então, ao invés de a gente tentar ficar prevendo, a gente pode monitorar para nos preparar em relação às probabilidades dos eventos que vão acontecendo. Então, por enquanto, sugere que nós estejamos ali numa certa estabilização. Claro, pode voltar a dar um aperto maior? Pode, mas por enquanto não é a minha premissa nesse exato momento. Tanto que no portfólio Omnimacro a gente não teve assim uma modificação, nenhuma modificação significativa durante esse período, né? Principalmente ali nos mercados de risco. Então, realmente o foco é do longo prazo, é da paciência, sabendo que vai ter dias como o de ontem, que são dias que você não quer olhar para a tela, mas não faz o menor sentido se você se preocupar, se você entende realmente ali os conceitos, né, os fundamentos da tubulação. Então, me interessa muito mais o que acontece ali nos próximos meses e anos do que a euforia ou você cair aqui no Fear and Greed Index, né, no medo e ganância, né, naqueles índices específicos. Então você está vendo uma grande movimentação, só que isso é uma coisa cada vez mais recorrente no nosso paradigma do fourth turning. Então, isso é para ser cada vez mais esperado, sem falar de toda a parte geopolítica que pode mudar completamente toda a história, independente dos gráficos que fomos fazer. Então, vamos ver novamente, como sempre, a cena dos próximos capítulos e agradeço a todos aí que dão apoio a esse canal, né, do evento que nós tivemos ontem à noite, quando você tiver assistido esse vídeo na nossa jornada Omnimacro.